Bom, sejam todos muito bem-vindos a mais um mergulho profundo nas nossas fontes. É isso aí. E o material que a gente tem na mesa hoje é, no mínimo, curioso. É o registro em áudio de um evento que, olha, parece muito uma feira de ciências. Sim, uma feira de ciências, mas com a complexidade de um painel de Davos. Exatamente. O nível de debate é absurdo. Essa transcrição está hospedada no canal do YouTube do professor Daniel Bauman. E o cenário é o seguinte: várias equipes de mentes super jovens receberam um desafio colossal. Eles precisavam salvar nações fictícias de colapsos sistêmicos reais. Colapsos complexos. Muito. E o arsenal que eles tinham para resolver isso era pura indústria 4.0. Só tecnologia de ponta. Isso. Inteligência artificial, internet das coisas, big data. Gêmeos digitais. Sim. Gêmeos digitais aplicados a essas crises estruturais massivas. Bom, vamos desempacotar tudo isso. Vamos lá. Porque as propostas que estão documentadas aqui, elas vão desde, tentar frear a fuga de cérebros de um país. Que é um problema super atual. Total. Até impedir o derretimento físico de geleiras. Mas o verdadeiro espetáculo, o que torna esse material tão rico para nossa análise... Não é a tecnologia. Não é a tecnologia em si. É a sessão implacável de perguntas e respostas que acontece logo depois de cada apresentação. O que é fascinante aqui é a recusa absoluta dessa banca em tratar a tecnologia como mágica. Quando a gente analisa as transcrições do áudio, fica muito evidente. Os debatedores na plateia, o pessoal que está avaliando os projetos, eles não aceitam respostas fáceis. De jeito nenhum. Eles vão na jugular. Eles procuram ativamente por falhas no sistema. Eles interrogam os custos financeiros invisíveis. Os gargalos. Exato. Eles questionam o que acontece quando a infraestrutura básica falha e desafiam aquela dependência tecnológica que essas soluções inevitavelmente criam. Que é o grande calcanhar de Aquiles, né? Com certeza. E para quem acompanha a gente hoje, independentemente da área de atuação, seja na saúde, educação, negócios... Ou tecnologia mesmo. Ou tecnologia, observar como essas equipes quebram problemas gigantescos e conectam isso a soluções baseadas em dados é um atalho valioso. Muito valioso. É um treino intensivo de pensamento estratégico no mundo real. E para a gente conseguir estruturar essa montanha de informações que eles debateram, eu acho que a gente pode começar pelo primeiro grande tema. O tema que acabou dominando boa parte das apresentações. A questão ambiental. Isso. A natureza versus os algoritmos. O foco de várias daquelas equipes foi justamente usar dados para tentar domar desastres ambientais. E teve um país específico que abriu isso muito bem. A nação fictícia de Agroterra. Agroterra. Nossa, me chamou muita atenção o caso deles. A premissa que eles criaram é aterrorizante e o pior, é muito plausível. É o pesadelo de qualquer economia agrária. Imagina, uma economia inteiramente dependente da agricultura. E eles acabam de perder exatos 50% de todas as plantações. Metade do PIB agrícola destruído. Destruído por uma praga incontrolável. E a solução da equipe, que foi o mais legal, não foi inventar um super veneno genético. Não, eles foram para a arquitetura de dados. Eles propuseram criar um ecossistema, um aplicativo alimentado por Big Data. E como eles alimentam isso? Economia de energia dessas bases e enxames de drones. Drones monitorando as folhas por cima o tempo todo. E o detalhe crucial dessa arquitetura toda, o que a banca discutiu bastante, é como eles posicionam a inteligência artificial nisso. Porque dá a impressão de que a máquina vai tomar conta de tudo. Exato. A equipe repete muito o termo uso inteligente de agrotóxicos. Sim. Uma leitura superficial desse áudio poderia sugerir que a IA vai assumir o controle da fazenda e jogar veneno sozinha. Apertar o botão vermelho. Mas eles defendem exatamente o oposto. O algoritmo não substitui de forma alguma o agrônomo humano. Ele vira uma ferramenta de visão ampliada. O que o sistema faz é mapear, mas assim, centímetro por centímetro. Ele acha exatamente onde a praga está começando a se proliferar. A coordenada exata. Isso permite que o agricultor, o ser humano ali, aplique o defensivo químico apenas naquela coordenada da infestação. Ao invés de usar aviões para pulverizar toneladas de produtos sobre a plantação inteira. De forma preventiva e cega.
O ganho em economia financeira para o país agroterra e o impacto ambiental evitado seria gigantesco. É cirúrgico. A lição central aqui é que o objetivo final da indústria 4.0 não é a automação cega, é a precisão absoluta. Mas a precisão precisa de dados constantes, certo? Sem dados não tem precisão. E aí que entra o meu momento favorito dessa apresentação específica no áudio. No meio da defesa apaixonada do projeto, Alguém levanta a mão. alguém da banca avaliadora lança aquela pergunta que simplesmente destrói qualquer plano de tecnologia no campo. O avaliador diz algo como, tudo muito bonito, mas e se a internet cair? A clássica. Afinal, a gente está falando de áreas rurais remotas. A conexão no campo não é igual a de um grande centro urbano. É o tipo de pergunta que faz muita startup do agronegócio suar frio na vida real. Total! Sem dúvida, é a vulnerabilidade clássica da internet das coisas. Se o sensor não fala com a nuvem, ele vira um peso de papel. Mas a equipe de agroterra não gaguejou. Eles estavam preparados. A resposta deles na transcrição detalha uma infraestrutura resiliente, onde o aplicativo e os sensores locais continuam funcionando de forma totalmente offline. Eles criaram um buffer. Uma fila de espera. Os sensores no solo e os drones continuam coletando os dados sobre umidade, temperatura, o avanço das pragas e armazenam tudo isso numa rede local. E aí, quando o sinal volta? Assim que o sinal de internet é restabelecido, os pacotes de dados acumulados são disparados para a nuvem para finalmente rolar o processamento do Big Data. Eles não desenharam um sistema que espera condições perfeitas de conectividade. Não. Eles arquitetaram a tecnologia já contando com a falha da infraestrutura. É projetar para o caos. Aceitar que vai falhar. Exatamente. E falando em caos, e soluções que parecem ter saído direto de um roteiro de filme de ficção científica, Ah, Glacelândia. a equipe do país Glacelândia entregou um projeto incrivelmente ambicioso. Eu fiquei chocado além disso. É de longe o mais audacioso. A crise deles era o derretimento acelerado das geleiras, um problema climático colossal que ameaça inundar todas as cidades costeiras do país deles. E a solução? A solução foi batizada de Operação Criosférica. Nome de filme mesmo. A ideia dos alunos foi a seguinte: instalar bombas industriais gigantescas para jogar a água do degelo de volta para o topo da geleira. Durante o inverno? Durante um inverno rigoroso. A teoria deles é que essa água bombeada vai congelar novamente lá em cima. Criando uma nova camada. Isso, criando uma camada de gelo que adiciona muito peso à massa principal da geleira, e esse peso extra criaria um atrito maior com o solo rochoso lá embaixo, retardando o deslizamento do bloco de gelo para o oceano. A mecânica faz sentido. Faz, mas quando eu li isso, eu admito. Soou como o plano de um vilão de desenho animado tentando congelar o mundo com uma máquina gigante. Soa absurdo até a gente analisar a física por trás do projeto, que incrivelmente faz bastante sentido na teoria. Mas a banca não perdoou. Não. Mas o pulo do gato tecnológico da equipe, o que eles usaram para tentar convencer a banca, não foi a tubulação de água em si. Foi a simulação. Foi como eles pretendem validar esse absurdo. Eles afirmam na apresentação que toda a topografia da geleira, o microclima local e a pressão do gelo seriam recriados. Através de gêmeos digitais. Os famosos Digital Twins. Antes de moverem uma única gota de água real, eles rodariam o gêmeo digital. E vale a pena a gente explicar isso a fundo para quem está escutando. Um gêmeo digital não é apenas um modelo 3D bonito na tela do computador. Não é um gráfico. É uma simulação viva. Ele recebe dados em tempo real de sensores climáticos reais e satélites, para se comportar no servidor exatamente como a geleira física se comporta na montanha. Então, se a temperatura subir 1 grau no mundo real, A geleira digital derrete na mesma hora, reage na hora. permitindo que a IA simule milhões de cenários diferentes de bombeamento de água para ver qual ângulo ou qual volume realmente funciona. Mas mesmo com toda essa simulação impressionante e esse poder computacional todo, a recepção no debate não foi exatamente calorosa. Longe disso, os colegas da banca foram implacáveis. Foi um massacre amigável. A equipe foi forçada a admitir ali no palco que intervir fisicamente em um bioma com essa magnitude é jogar roleta russa ecológica, Sim, porque você altera a densidade do gelo. ou fluxo natural da água.
E isso pode ter repercussões na fauna local ou no microclima da região inteira, que o gêmeo digital não previu. Isso levanta uma questão muito forte. Sim, sobre a ética e os limites da intervenção tecnológica na natureza. Até que ponto nós podemos usar a engenharia para tentar consertar processos naturais que nós mesmos desequilibramos, sem o risco de criar um efeito colateral ainda mais devastador, com força bruta. Só que agora a gente tem planilhas de IA mais bonitas para justificar. Exatamente. Só que a natureza também apareceu em outras propostas com uma abordagem bem mais sutil e menos invasiva. A equipe de Aquário. Um grande exemplo. O país Aquário estava lidando com a sobrepesca, uma prática que estava simplesmente destruindo a economia local e poluindo os rios deles. E qual foi a sacada? Em vez de simplesmente proibir a pesca de uma vez, quebrar os pescadores e gerar uma crise social, eles usaram os dados para achar um meio-termo viável. A solução para Aquário ilustra perfeitamente como a tecnologia pode transformar políticas públicas que hoje são estáticas em sistemas orgânicos e dinâmicos. Tradicionalmente, governos estabelecem cotas fixas de pesca. Digamos, um barco pode pegar 10 peixes por dia o ano todo. E acabou. Independente se o rio está cheio ou vazio. Exato. A equipe propôs espalhar milhares de sensores de qualidade da água e medidores de pH ao longo de toda a bacia hidrográfica do país, e cruzar esses dados ambientais com dados históricos de reprodução das espécies. E aí a inteligência artificial entra analisando esses números diariamente. E ela gera cotas de pesca hiperpersonalizadas e temporárias. Então, se o rio estiver mais ácido hoje, afetando a desova dos peixes, o sistema reduz a cota temporariamente e avisa os pescadores na mesma hora pelo aplicativo no celular. É uma regulação ambiental em tempo real, baseada na saúde exata daquele ecossistema naquele milissegundo. E essa ideia de ajustar as regras da vida real com base em dados, no exato segundo em que as coisas acontecem, também foi o cerne de um outro projeto, do país Emanações. O problema urbano deles. O problema era a poluição do ar nas cidades e um trânsito caótico. A equipe não propôs construir mais ruas ou proibir carros. Em vez disso, eles integraram sensores de qualidade do ar diretamente a uma rede de semáforos inteligentes. E aos aplicativos de GPS dos motoristas? Isso. Se uma avenida específica começa a concentrar muito gás carbônico, o sistema de IA altera o tempo dos semáforos daquela região de forma preditiva, desviando o fluxo de carros para rotas alternativas. Antes mesmo do congestionamento para tudo? Antes daquela nuvem de poluição se formar e estacionar em cima do bairro. O que une todos esses casos, Agroterra, Glacelândia, Aquário e Emanações, é a transformação do meio ambiente físico e um gigantesco banco de dados vivo. Ele ganha sensores. A tecnologia passa a atuar como um sistema nervoso estendido para a gestão pública. O ambiente ganha uma voz quantificável em números precisos. E isso permite que os líderes tomem decisões de mitigação antes que o ponto de não retorno de uma crise seja ultrapassado. Agir na causa, não na consequência. Mas me diz uma coisa, e isso é algo que a gente precisa debater. Essa mesma mentalidade cirúrgica e orientada a dados, ela funciona quando o problema não é o clima ou o trânsito, mas sim o comportamento humano e o mercado. A transição para a economia. Porque aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Quando as equipes precisaram literalmente hackear a economia. E tiveram propostas incríveis sobre isso nas fontes. Tem um caso nas transcrições, o do país fictício Alientro, que é um retrato fiel de muitas economias reais que a gente vê hoje em dia. Com certeza. Eles enfrentam o colapso de pequenas indústrias familiares locais, que estão sendo simplesmente engolidas pela concorrência estrangeira, multinacionais que produzem em massa e vendem muito mais barato. O pequeno produtor não tem como competir no preço. Não tem. A solução da equipe foi criar algo que eles chamaram de cooperativa digital. E eu achei a dinâmica disso fascinante. O caso de Alientro é brilhante mesmo, porque eles pegam uma teoria econômica super antiga, o cooperativismo raiz,
e injetam isso com os anabolizantes da indústria 4.0. Eles atualizam o conceito. Pensa no dilema real do pequeno produtor hoje. Ele compra pouca matéria-prima, então ele não tem poder de barganha, ele paga caro. E a logística dele é ineficiente porque os caminhões rodam vazios metade do tempo. O custo invisível dele é altíssimo. A equipe propôs usar inteligência artificial e gêmeos digitais de toda a cadeia de suprimentos para conectar todos esses pequenos produtores. Pessoas que antes concorriam entre si ou operavam totalmente isoladas. Cada um no seu galpão. Isso. O algoritmo passa a atuar como o cérebro centralizador. Ele agrupa a demanda de dezenas, centenas de fábricas pequenas e faz uma compra unificada gigantesca de matéria-prima direto da fonte. Conseguindo preços de atacado. Conseguindo competir com os preços das multinacionais. E depois, a IA otimiza o transporte das mercadorias de forma compartilhada. O caminhão que deixa a madeira para um já pega o móvel pronto do outro. Mas espera aí. Lendo a transcrição do debate dessa equipe, um dos jurados fez uma provocação que eu achei ótima. Sobre monopólio. Sim, juntar um monte de empresas sob o controle cego de uma única rede de inteligência artificial. Uma rede que dita como eles compram e como distribuem os produtos. Isso não corre o risco de criar um monopólio acidental? É o medo de virar um grande cartel invisível. Ou sufocar a identidade de cada produtor local. Essa é uma crítica muito pertinente. E foi exatamente o ponto que a banca bateu forte. A defesa da equipe, porém, foi muito lúcida. Eles explicaram que a IA atua apenas na otimização dos custos invisíveis. A logística e os insumos. Exato. A IA não interfere no produto final. O produtor de móveis continua fazendo o design exclusivo dele. O padeiro continua com a receita dele. A máquina não apita na criatividade? A rede neural apenas transforma um grupo de peixes pequenos, que seriam devorados pelo mercado internacional, em um cardume totalmente sincronizado. É uma ótima analogia. É a tecnologia atuando como um equalizador de forças. Ela permite que a pequena indústria local ganhe a escala de uma megacorporação, mas sem perder a natureza familiar do negócio. É quase um sindicalismo movido a algoritmo. É fascinante de ver os alunos teorizando isso. Mostra muita maturidade. Agora, um problema econômico ainda mais complexo apareceu com o país Educarna. Esse debate foi denso. A crise deles é silenciosa, mas letal a longo prazo. A fuga de cérebros. Muito comum em países em desenvolvimento. É uma nação fictícia que investe pesado em formar excelentes engenheiros, cientistas, médicos. Paga a educação dessa galera. Mas perde todos eles para empresas de fora. Logo depois que eles se formam. Porque o país não tem oportunidades de pesquisa ou salários que batam de frente com o mercado internacional. O talento vai embora. E a proposta de Educarna focou na criação de infraestrutura? Eles propuseram criar polos tecnológicos avançados, zonas especiais de inovação para atrair multinacionais e testar salários competitivos em pequena escala, para tentar segurar esse pessoal. Mas lendo o embate com os avaliadores, me pareceu que a tecnologia da indústria 4.0 ficou meio em segundo plano nesse projeto específico. Ficou. E por um motivo muito bom. A equipe de Educarna percebeu uma verdade amarga que muitos tecnólogos ignoram ou preferem não ver. A limitação da máquina frente à vontade humana. Durante a sabatina da banca, eles foram pressionados. Os jurados queriam saber como as ferramentas digitais, sozinhas, resolveriam a retenção de talentos que querem mudar de país. Como um software convence alguém a ficar? A resposta dos alunos demonstrou uma maturidade intelectual fantástica. Eles admitiram abertamente no microfone que a inteligência artificial e a análise de dados não resolvem absolutamente nada sozinhas nesse contexto social. Não tem código que conserte o descontentamento. Se conectarmos isso ao cenário maior, pensando em quem acompanha a nossa análise hoje e trabalha no mundo corporativo, lidando com equipes remotas e mercado global, a lógica é exatamente a mesma. Você pode ter os laboratórios mais avançados do mundo. Os algoritmos mais precisos otimizando o fluxo de trabalho da sua equipe. Mas a inovação tecnológica só retém o talento humano se as condições reais da sociedade em volta fizerem sentido. A infraestrutura da cidade, a segurança para criar os filhos, a valorização do profissional como indivíduo. A tecnologia é fantástica, mas ela não substitui a qualidade de vida. Faz todo sentido.
Não existe algoritmo de retenção que convença um profissional brilhante a morar num lugar sem perspectiva nenhuma, ou aceitar um ambiente de trabalho que desvaloriza o bem-estar mental dele. A tecnologia é um facilitador da política de retenção, mas o fator humano tem e sempre terá a palavra final. E já que estamos falando sobre os limites das ferramentas e da dependência que a gente cria delas, precisamos mergulhar no nosso último grande tema dessas fontes. O gerenciamento de crises agudas. Os cenários de desastres iminentes e a grande ilusão da segurança perfeita. Esse bloco foi tenso. As equipes que pegaram as pastas de gestão de crises agudas tiveram que focar em resiliência pura e dura. É o caso da nação Sustentópolis. O país dos furacões. Sim, é uma nação insular que é frequentemente varrida por furacões severos, tempestades que simplesmente destroem toda a cadeia logística do país. As estradas, os portos, os armazéns. A abordagem de Sustentópolis volta àquele conceito dos gêmeos digitais, mas aplicado à logística de sobrevivência e suprimentos de emergência. É diferente de simular uma geleira. Bem diferente. Eles propõem criar réplicas virtuais em tempo real, não só das estradas e pontes do país, mas de absolutamente todos os armazéns de comida, remédios e combustível. O inventário digital vivo do país inteiro. Quando o sistema de previsão meteorológica detecta a formação de um novo furacão no oceano, o gêmeo digital entra em ação, simulando o impacto físico dos ventos e das enchentes em cada metro quadrado da malha urbana. Eu li essa parte imaginando um jogo de videogame. É literalmente como as pessoas jogam SimCity ou Cities Skylines, onde você invoca um desastre natural no jogo só para ver o que sobrevive na sua cidade virtual. A mecânica é idêntica. Só que nesse caso do projeto, os dados determinam a vida ou morte da logística da população real. Se a simulação roda e mostra que o armazém principal de medicamentos de Sustentópolis tem 80% de chance de ser inundado em 3 dias, a resposta não é esperar para ver. A inteligência artificial reorganiza autonomamente as rotas de todos os caminhões disponíveis. Para esvaziar aquele prédio específico e redistribuir os remédios críticos para armazéns em áreas mais altas e seguras, muito antes da primeira gota de chuva cair do céu. É agir no futuro para proteger o presente. Eles antecipam o desastre. Pás d'água. Aqui eles aceitam que o furacão vai vir e vai destruir. A tecnologia aceita o desastre natural como inevitável e foca puramente na adaptação ágil. A inteligência é desviar do soco, não tentar parar a tempestade. Mas a análise mais filosófica sobre essa inevitabilidade e risco, a mais profunda, na minha opinião, veio da equipe de Tecnostrópole. A questão cibernética. O desafio deles era invisível aos olhos. Era uma sociedade hiperconectada sofrendo ciberataques constantes. Ataques que ameaçavam derrubar desde o sistema de hospitais até as usinas de energia e distribuição de água. E a infraestrutura propunha uma defesa robusta? O plano técnico deles envolvia camadas pesadíssimas de segurança. Eles combinaram autenticação por biometria, armazenamento em nuvem descentralizada e análise preditiva de tráfego de rede usando IA. E essa análise preditiva é o diferencial. Me explica um pouco melhor essa parte, essa análise preditiva de tráfego. Isso seria diferente daquele antivírus normal que a gente conhece, que fica procurando um código malicioso que já está no banco de dados dele? Completamente diferente. O antivírus tradicional reage ao que ele já conhece. Ele precisa da assinatura do vírus. A análise preditiva usando IA em redes complexas de uma cidade inteligente não procura por um vírus específico. Ela procura o quê, então? Ela observa o comportamento normal dos dados. Ela aprende como a informação flui naturalmente por uma cidade ou por uma empresa. Se, de repente, numa terça-feira, às 3 da manhã, um volume massivo de dados começar a ser transferido de um setor que costuma ser silencioso nesse horário, A IA percebe que o padrão quebrou. e ela bloqueia a ação preventivamente, identificando a anomalia e cortando acesso antes mesmo de saber que tipo de ataque é ou quem está atacando. Mas o que realmente chamou a atenção na transcrição dessa equipe não foi a tecnologia preditiva. Foi a honestidade brutal deles diante da banca. Foi um banho de água fria na expectativa de segurança perfeita. Quando os avaliadores perguntaram lá no microfone se esse sistema blindado
garantiria que as usinas da cidade nunca mais seriam invadidas, os alunos não hesitaram em responder. Eles disseram que é cientificamente impossível garantir 100% de segurança em qualquer sistema que esteja conectado a uma rede. Seja ele gerido pela IA mais avançada do mundo. Essa franqueza revela a mentalidade real e matura da cibersegurança moderna. O objetivo de todo esse aparato fantástico de indústria 4.0 não é construir um escudo mágico e impenetrável. Profissionais sérios da área sabem que não é uma questão de se o sistema será invadido. É uma questão de quando ocorrerá a brecha. Alguém vai clicar no link errado. Sempre ocorre. O foco do design da equipe de Technostrópoli era a mitigação profunda de danos. Ter múltiplas camadas de autenticação e backups instantâneos é projetar o sistema aceitando que a falha humana ou tecnológica vai acontecer. O sucesso deles não seria evitar o ataque na usina. É conseguir isolar o setor invadido e restaurar a rede de energia em questão de minutos, ao invés de deixar a cidade no escuro por meses. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Quando a gente dá um passo atrás e analisa o espectro completo das propostas discutidas nesse evento. Vendo o quadro geral. Seja o país educar usando dados demográficos para lutar pelos seus talentos e evitar fuga de cérebros, a Agroterra tentando manter sua comida segura de pragas com o uso de drones e dados offline, a Sustentópolis mudando os armazéns de lugar antes do furacão chegar. Ou a Technostrópoli assumindo que hackers sempre vão existir. A lição profunda que ecoa das transcrições dessa feira de inovações não é um endeusamento das máquinas, não é sobre adorar os algoritmos ou os servidores em nuvem. É fundamentalmente sobre os limites do que nós podemos controlar. Essa é a melhor síntese que podemos extrair desse exercício. A tecnologia, seja a complexidade absurda de um gêmeo digital prevendo inundações ou a simplicidade de um sensor de pH conectado num rio, ela atua estritamente como um amplificador da organização social. E da intenção humana por trás dela. Os debates apaixonados que a gente documentou hoje provam que possuir o algoritmo preditivo mais rápido e caro do mercado é absolutamente irrelevante se não houver um plano B robusto para quando a energia cair. É essencial manter o agrônomo humano com as botas sujas de terra. Garantir que existam auditores de segurança humanos para revisar os bloqueios que a rede neural faz. E, principalmente, assegurar que o investimento massivo necessário para implementar essas infraestruturas não sangre a economia que a tecnologia deveria proteger. A indústria 4.0 não elimina a necessidade de gestores sábios. Ela, na verdade, exige que eles sejam ainda melhores. Exatamente. O erro escala muito mais rápido com a automação. E para a audiência que reserva esse tempo para mergulhar nos temas com a gente, o valor verdadeiro desse material está na ginástica mental, na habilidade que esses alunos demonstraram de encarar um problema que parece um buraco negro de tão complexo. Como a falência sistêmica de milhares de indústrias familiares. Ou a mudança climática derretendo um continente. E ter a audácia de fragmentar isso em pontos de dados. Dados que podem ser processados, mapeados e contornados de forma lógica. Entender como essa estruturação funciona na base é um dos grandes diferenciais para se navegar no mundo contemporâneo e nos negócios. E observar a coragem com que essas equipes submeteram suas teses aos ataques da banca, reconhecendo ali na hora que uma queda de sinal de internet ou um comportamento humano inesperado pode alterar toda a equação perfeitamente desenhada deles. Isso demonstra uma sofisticação de pensamento sistêmico que muitos líderes empresariais e políticos consagrados ainda lutam para alcançar. Nós vimos essas simulações virtuais projetarem o caos em escala nacional para tentar evitá-lo no mundo real. E isso nos deixa com uma reflexão poderosa para quem nos acompanha hoje. Uma provocação válida. Pense no seu dia a dia. Se fosse possível aplicar essa lógica de antecipação à sua própria rotina de trabalho, criar um gêmeo digital do seu maior gargalo ou do desafio mais estressante que você enfrenta toda semana, para poder testar soluções, errar feio e recalcular a rota sem nenhum impacto ou risco no mundo real. O que você simularia primeiro? Ideias, muito obrigada por nos acompanharem em mais essa análise profunda das nossas fontes e até a próxima! Até mais!